E aí, gente, fazendo esse vídeo meio que a pedido do Deso, ele me deu essa ideia aqui, daí eu pensei, é o tipo de vídeo que eu faria, cara. E daí ele também queria participar, né, de um vídeo sobre esse tema. Então, até que é interessante, né, mano? E de alguma forma isso daí faz sentido. Mas então, né, talvez alguma pessoa aí que tenha visto o título e a thumbnail possa pensar, nossa, que absurdo, cara, como assim? Ok, eu até posso ser de direita, mas aí você já tá exagerando, né? Dizendo que o esquerdismo consegue ser pior do que o nazismo. Mas calma, dependendo do que a gente quer dizer com pior, com melhor, a gente consegue fundamentar essa visão e eu vou provar aqui pra vocês, tá bom? É claro que pra gente responder essa pergunta, né, de se o esquerdismo ele é pior do que o nazismo, a gente precisa chegar em um critério pra se avaliar disso. Porque não faz sentido você simplesmente falar melhor ou pior sem você explicar para quê. Melhor para quê ou melhor para quem, entendeu? Qual que é o parâmetro que você tá usando pra medir isso daí. Se você não explica isso, né, ou se pelo menos não fica subentendido o que você tá querendo dizer, aí a sua frase acaba ficando sem sentido, acaba não dizendo na verdade porra nenhuma. E eu imagino que não é isso que a gente queira, né? Mas esse é um erro que, meu Deus, cara, ele é muito cometido por uma quantidade gigante de pessoas, né? As pessoas acham que é só falar, isso daqui é bom, isso daqui é ruim, isso daqui é melhor, isso daqui é pior. E daí elas usam a justificativa delas do porquê que é melhor ou porquê que é pior e pronto, cara, tá explicado, não, eu já consegui provar meu ponto. Sendo que não é tão simples assim, sabe? A menos que seja algo que tenha ficado claro qual que é o contexto que você está se referindo, né? Mas então, né, sobre qual ótica a gente consegue fundamentar aqui que o esquerdismo acaba sendo pior do que o nazismo? Na verdade é bem simples, cara. Bom, se você é de direita, você provavelmente vai concordar comigo, né, que em muitos aspectos as pautas da esquerda acabam sendo nocivas, né? Eles acham que, tipo, vamos fazer esse tipo aqui de medida e daí isso daqui vai ajudar os pobres, mas na verdade acaba fudendo mais com eles, sabe? E daí esse é o tipo de medida que acaba sendo meio que objetivamente ruim, né? Porque ela falha em cumprir até mesmo o propósito que ela se propõe a cumprir. Então se a gente usa essa definição, eu acho que muitas das medidas da esquerda elas podem ser classificadas como objetivamente ruins, né? De certo modo. No caso, ruins pra resolver os problemas que elas mesmas se interessam em resolver, né? Ou se propõem a resolver. Mas então, né, na verdade não era isso que eu ia falar. Na verdade eu ia dizer que... Sério, quantas pessoas vocês acham que levam o nazismo a sério? Quantas pessoas que vocês acham que... ao descobrir do que o nazismo ele se trata, elas vão se tornar nazistas, mano? Se, sei lá, soltarem uma propaganda ou várias propagandas nazistas na TV aberta. E esse daí é um tópico claramente, totalmente demonizado e rejeitado e... As pessoas, elas, obviamente, têm uma visão muito negativa do nazismo. Tanto é que esse daí é o insulto número 1, caso você queira demonizar a oposição. Você quer falar que a oposição ela é muito ruim, ela é muito maldosa, muito cruel, muito psicopata? Chama eles de nazistas, tá ligado? A esquerda adora fazer esse tipo de coisa, né? E daí a palavra acaba até perdendo o sentido, né? Se tudo é nazismo, nada é nazismo. Então o nazismo deixa de ser levado a sério por conta disso. Mas assim, né? Se a gente for usar como critério o potencial, né, de dar merda, de causar efeitos negativos, inclusive devastadores na sociedade, nesse sentido, sim, cara. O esquerdismo hoje em dia, ele é muito pior do que o nazismo, mas muito pior mesmo. Justamente por causa disso daí que eu falei. As pessoas, elas abominam o nazismo. Mas o esquerdismo tem várias ideias que são senso comum na nossa sociedade. Por exemplo, direitos trabalhistas. Praticamente todo mundo que você perguntar vai dizer, não, eu apoio, cara, isso daí, a CLT, ela tá salvando os trabalhadores dos empresários malvadões, etc, etc, né? São poucas as pessoas que vão perceber que isso daí é um lixo horroroso, que não cumpre o que se propõe a fazer e, na verdade, fica fudendo com o grupo que se propõe a ajudar, né? Então, novamente, né, a partir deste ângulo, acaba sendo objetivamente ruim, né? Seguindo este critério aqui. Ou, sei lá, salário mínimo. Quase todo mundo defende a droga da lei do salário mínimo que... Ai, cara, é uma das coisas que, poxa, eu tenho certeza absoluta que é simplesmente uma medida idiota, sabe? Mas que impregnou o senso comum de um jeito que é extremamente difícil de tirar. Se não quase impossível, né, cara? Porque é contraintuitivo você dizer que acabando com a CLT e com os, entre aspas, direitos trabalhistas, que na verdade você não tem nenhum, acabando com essas coisinhas aí, o seu salário vai aumentar e as condições de trabalho vão melhorar. Sim, é algo bastante contraintuitivo, né, cara? E daí fica meio difícil de você explicar pras pessoas. Provavelmente vão te taxar de maluco se você tentar fazer isso. Mas, querendo ou não, é a verdade. E eu não digo isso com felicidade, né?
porque seria muito bom que os esquerdistas estivessem certos e, nossa, é só fazer esse terraplanismo econômico aí e daí a vida de todo mundo vai melhorar pra caramba. Quem dera que fosse assim, né? Eu sempre digo e repito isso, cara. Mas infelizmente as coisas não são tão simples quanto parecem. Mas tá, eu acho que eu tô me desviando aqui, né? Onde é que eu tinha parado mesmo antes de falar mal da CLT? Ah, eu tava falando que a esquerda ela tem várias ideias que estão impregnadas no senso comum, né? Por exemplo, sei lá, né? A ideia de taxar empresas, taxar grandes fortunas, não sei o que lá. Tem uma quantidade gigantesca de pessoas que apoia esse tipo de coisinha porque, os caras eles têm muito mais dinheiro, mano. Por que custa, né? Colocar uma taxa maior pra eles, né? Ressocializar esse valor aí. Na verdade, roubar, né? Vamos usar o termo correto, porque é roubo. É basicamente Robin Hood em ação, né? Com a diferença de que não tem a parte do dar pros pobres, né, mano? Fica pro Estado e o Robin Hood estatal é extremamente estúpido, ineficiente e parasita. Então ele rouba dos ricos, fica com um bolão pra si mesmo, e daí ele te dá um negócio, né, com alguma parte desse dinheiro, que obviamente é um negócio ruim, e daí ainda tem gente que acha que é de graça o negócio, né? Quem dera, né, se pelo menos o Estado ele fosse um Robin Hood decente. E ok, os esquerdistas eles reconhecem, né? Ah, não, sim. O Estado ele é uma porcaria mesmo, ele só faz merda quase sempre. Só que daí eles tentam melhorar o Estado em vez de acabar com ele. Ou sei lá, pelo menos reduzir maximamente o seu tamanho. Mas falando a sério aqui, mano, eu acho que isso daqui é uma boa resposta que eu tô dando, né? O que eu falei antes da minha justificativa do porquê que, de certa forma, o esquerdismo ele acaba sendo até pior do que o nazismo. Por conta do seu potencial maior de causar dano verdadeiro na nossa sociedade, né? E inclusive dano massivo. Porque ele não tem somente o potencial, mas ele na verdade causa e causa muito. Por isso que o Brasil é pobre, por isso que a gente ganha muito menos do que a gente ganharia se tivesse mais capitalismo aqui no Brasil. Então eu não tô dizendo aqui que, não. Nesse sentido aqui, o esquerdismo ele pode ser potencialmente, de repente, né? Ele teria uma capacidade maior, né? De causar mais mal do que o nazismo. Não, na verdade, isso daí não é uma possibilidade, cara, é um fato objetivo. E na verdade eu arriscaria dizer até somando todo o mal que o nazismo causou na história da humanidade, e não somente nos tempos atuais, né, que fica mais fácil das pessoas concordarem. É claro, né, mano, acaba sendo estúpido dizer que é óbvio que o nazismo foi um negócio terrível, né, horroroso, que matou um pessoal aí, torturou outros. Mas eu acho que a atuação do esquerdismo, né, no mundo e na história foi muito mais intensa, muito mais proeminente do que o nazismo. Aconteceu o que aconteceu, né, um evento fora da curva na Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem qual que foi, com a ascensão do Hitler, né, e tudo mais. Mas, no geral, a esquerda, ela atuou muito mais ao longo da história, ela fez muito mais merda do que o nazismo, né, em quantidade. E daí mesmo que você dissesse, não, mas o nazismo ele fez coisas piores, continua sendo meio debatível isso daí, porque o esquerdismo fez uma pá de gente morrer, uma pá de gente passar fome, né, devido às suas medidas. E, ok, eu evitei aqui falar, né, tipo, de fato, sei lá, assassinatos e tortura porque, sei lá, não me soou tão certo assim, né, eu dizer que é algo inerente à ideologia esquerdista, embora que seja algo que ocorra bastante, né, e em determinadas vertentes é de fato algo que é bastante defendido, incentivado. E ok, né, raciocinando aqui dessa forma, eu consigo dar essa colher de chá aí pro esquerdismo, mas daí vocês também têm que dar para o nazismo? Ou você acha que todo nacional-socialista defende todo tipo de barbárie que ocorreu na Segunda Guerra Mundial e todos eles são pessoas horríveis? Eu acho que não é bem assim também, né, mano? Eles lutam por coisas que eles acreditam que são certas, né? Ou que tornariam o mundo melhor de alguma forma. Então eu acho que a gente colocar tortura e assassinatos como algo inerente dessa ideologia também talvez não fosse a coisa mais honesta a se fazer. Pelo menos, né, em níveis mais grotescos. Tipo, não, vamos, sei lá, fuzilar essa pessoa que discorda de mim, torturar a oposição, etc. Tem gente que defende isso, mas eu acho que não é um negócio inerente, né? Mas agora, né, contra-argumentando a minha própria posição, em algum nível mais básico, eu acho que toda ideologia, praticamente, ela tem dentro dela, né, isso de assassinatos, né? Porque, bom, às vezes não tem jeito, né, mano? O bandido reage, o que você vai fazer? Simplesmente largar sua arma e cair morto no chão? Pra não matar a vítima da sociedade?
Então, sei lá, eu acho que mesmo as pessoas que são mais pacifistas em suas ideologias políticas ainda acabariam defendendo o assassinato em determinados contextos, né? Mas eu não lembro se eu concluí aqui a minha resposta, tipo... Eu ia dizer, né, que isso daí de você dizer que o esquerdismo é pior do que o nazismo, com essas minhas justificativas aqui, eu acho que é uma ótima resposta pra quando alguém te chamar de nazista, né? Ou de fascista. Aí você responde, ah tá, mesmo se eu fosse, o esquerdismo ele continua sendo pior do que essas coisas. Porque afinal ele representa um risco muito maior atualmente do que o nazismo representa, né? E não só isso, somando tudo, ele acabou causando muito mais desgraça no mundo do que o nazismo, né? Justamente por ser algo muito mais socialmente aceitável do que o nazismo em geral, né, na maior parte da história. E daí por conta disso teve muito mais tempo de atuação. Simples, né? Aí dessa forma eles conseguiram muito mais espaço pra fazer as suas ideias estúpidas valerem na realidade, né? Eu acho que tá aí um bom counter, né, pra essa coisa que os esquerdistas dizem que é tão ridícula, mas tão comum de nos acusarem só porque a gente discorda deles, né? Então, né, o que a gente realmente tem que se preocupar hoje em dia não é o nazismo, mano, mas sim o esquerdismo. Porque o nazismo, meu Deus, cara, todo mundo acha um negócio horrível. Ele não consegue se passar geralmente como algo que na verdade é bonzinho, um negócio que vai resolver os problemas da sociedade, não sei o que mais. O nazismo ele não consegue fazer isso, cara. Não no nível que o esquerdismo faz. O esquerdismo é 1 bilhão de vezes muito mais eficiente, né? Em conseguir convencer as pessoas disso. E é justamente por conta disso que, nesse sentido aí, o esquerdismo ele acaba sendo muito mais preocupante e perigoso do que o nazismo, né? Na prática, acaba sendo isso daí mesmo, né? E eu acho que pra finalizar isso daqui, mano, de uma forma mais legal, tem uma frase aqui que eu lembrei que eu acho que pode ser adequada, né? Pra fechar com chave de ouro aqui o meu raciocínio. A simulação da bondade é mais nociva do que a maldade assumida. O nazismo, ele parece uma merda e é uma merda, mas o esquerdismo, ele parece uma coisa boa, mas na verdade é outra merda. Não que o pessoal que se declara nacional-socialista se assuma como malvado, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender a relação entre essas duas coisinhas aqui, né? Se uma ideia parece ser boa, mas na verdade é um negócio horrível, ela acaba sendo muito, muito mais nociva e com um potencial destrutivo muito maior do que caso as pessoas estejam cientes de que é uma ideia horrível e extremamente perigosa, como é no caso do nazismo, né? Então, para vocês degustarem melhor, eu repito, a simulação da bondade é mais nociva do que a maldade assumida. Por esse vídeo é isso, fiquem com os comentários do Deso e até mais. Um exemplo de ideia nefasta propagada pelo esquerdismo e infelizmente consumada em nosso país é o desarmamentismo. Armas de fogo são uma das melhores e mais eficientes formas, se não a melhor, de um indivíduo de se proteger. Tirar seu direito de porte é diminuir drasticamente o poder sobre sua própria segurança, aumentando então significativamente as chances de correr risco de vida. Ou seja, em última instância, o desarmamentismo é mortal, pois retira de um indivíduo um poder necessário em situações mortais, tais como uma tentativa de assassinato ou um assalto, contribuindo então para a conclusão que o esquerdismo propagar e consuma uma política que afeta totalmente a segurança dos cidadãos. Sendo esse o caso, o esquerdismo demonstra sucesso em aplicar uma política tão devastadora, diferentemente do nazismo, que não consegue consumar atualmente nenhuma das suas políticas em sociedade. Outro exemplo é a censura e, consequentemente, a facilitação de calar opositores, que tem sido cada vez mais consumado pela esquerda, como, por exemplo, a Lei Felca e a PL da fake news, que, apesar de ter sido barrada, ainda assim não ficou longe de ser aprovada. Não preciso nem falar do Lula falando de que haveria cada vez mais regulamentação das redes sociais. Na realidade, isso sequer é uma realidade específica do Brasil, está acontecendo na Europa também, e de forma pior. Outro exemplo que não poderia falar é de leis protegendo bandidos, leis de proporcionalidade na legítima defesa, coisas que são completos absurdos. Enfim, acho que tudo já basta para fortificar a tese apresentada de que o esquerdismo atualmente tem mais efeitos nocivos na sociedade do que o nazismo.